Antes de começar, eu peço que se inscrevam no canal, que me ajudem a divulgar esse conteúdo. Curte aí se gostar, compartilhe, leva essa mensagem adiante, me ajude a levar essa mensagem adiante. Deixe aí seu comentário se concordar ou se discordar de mim, que é só através do diálogo e do debate que a gente pode levantar realmente o conhecimento. Até peço desculpas pelo horário que eu trago esse vídeo, mas é que hoje é uma data importante e desde sempre, desde os primórdios da humanidade, sendo monarquia ou sendo república, o pai de família tem que se desdobrar aí, trabalhar de sol a sol para cuidar de sua família. E eu não sou uma exceção. Até porque, ao contrário do que esses liberaloides e esquerdistas, progressistas, por assim dizer, falam, um modelo tradicional de família não acabou. Eu ainda sou o provedor da minha e tenho a obrigação de cuidar dela. Sendo esse o momento que eu tenho agora para tratar dessa questão importante. O que eu quero falar é que, infelizmente, a gente tem uma cultura no Brasil hoje, uma falta de cultura, na verdade, de feriado. Se o feriado te permite descansar do trabalho, você simplesmente fala, opa, beleza, e não sabe nem para que é o feriado, de que é, e deixa para lá. E hoje, por sinal, é uma data muito importante para a história do nosso país, que hoje é o dia preciso que aconteceu, o golpe que levou à proclamação da República e interrompeu o sistema monárquico no Brasil. E hoje eu queria falar um pouquinho a respeito de monarquia, só para levantar a questão do tema e me posicionar a respeito. E comecemos então por isso. O que o brasileiro deve à monarquia? O regime monárquico é bom? Vamos levantar essa questão. Hoje, o Brasil existe enquanto entidade unida. O Estado, Brasil, existe hoje. E não uma coxa de retalhos igual a América Espanhola, em que cada caudilho tomou seu pedaço, graças à monarquia. Por quê? A monarquia significou continuidade, manutenção da ordem, significou legitimidade naquele momento da nossa independência, que permitiu que nosso Estado permanecesse coeso, que apesar dos vários movimentos separatistas que surgiram no Brasil, a monarquia, o regime monárquico, não só o regime em si, mas os nossos monarcas, que foram bem competentes, por sinal, conseguiram manter o império coeso. O Brasil teve uma única parte do seu território que se separou, por assim dizer, que no caso é o que hoje é o Uruguai. Ainda assim, com a justificativa de ser uma parte que realmente não faz parte diretamente da matriz cultural do país. O resto dos estados, das províncias na época, que tentaram se separar, não tiveram sucesso. Então, se você ama o Brasil, ama esse país da forma que independente dos seus defeitos, a gente deve esse agradecimento à monarquia por ter mantido esse país coeso e unido. E isso é uma coisa que tem realmente que ser respeitada. Então, primeiro ponto, a monarquia ela tem que ser respeitada pelo papel que ela cumpriu na nossa sociedade. Porque ela teve o seu papel, ela manteve o Brasil coeso e unido no momento de maior turbulência, e isso tem que ser levado em conta. Outro ponto, como foi derrubada a monarquia no Brasil? Foi por um golpe militar. Você dizer que teve um amplo apoio popular, não teve. De fato, não teve. Por quê? O povo àquela altura era, em sua maioria, analfabeto, vivia em sua maioria no campo, não tinha tanto conhecimento a respeito desses temas, não tinha tantos meios para fazer alguma coisa. Quem fez, de fato, a deposição do monarca foram os militares, para os seus próprios interesses. Apesar de haver pessoas bem intencionadas entre os que o fizeram, muitos eram influenciados pelos americanismos, simplesmente querendo imitar a grande República do Norte, imitando modelos estrangeiros, que infelizmente é a grande desgraça desse país, e introduziram um modelo de regime, uma forma administrativa diferente, na esperança de que isso pudesse solucionar os problemas do país. Mas a realidade é que simplesmente o que se fez foi derrubar uma casa ruim sobre um alicerce podre e levantar outra casa sobre o mesmo alicerce podre, para que ela se apodrecesse da mesma forma e caísse. O problema do Brasil é muito mais profundo que simplesmente a forma que ele é administrado.
sendo monarquia ou sendo república, de toda forma, sobre essa base carcomida, apodrecida, sobre a qual está construído o Estado brasileiro, nunca ia funcionar. O Brasil precisa realmente, sempre precisou desde aquela época, era de uma reforma ampla do sistema político brasileiro, do sistema econômico. Precisava de desenvolvimento, de prosperidade, independente da forma administrativa que fosse usada. E no caso, nem a monarquia nem a república trouxeram essas soluções. Em ambas, o Brasil mudou para uma república que continua sendo um país atrasado, agrário, um povo sofrido e miserável. O desenvolvimento veio muito posteriormente, não é em consequência da república, por assim dizer. Então, hoje é um dia para se comemorar, hoje foi uma data que trouxe algo de bom realmente para o país, não trouxe. O desenvolvimento para esse país podia ter sido trazido, continuando sendo uma monarquia, como poderia ter sido trazido dentro de uma república, e não foi nenhum dos dois. O Brasil é o mesmo país atrasado que sempre foi. Foi uma mudança profunda no sistema político brasileiro, sob Getúlio Vargas, que trouxe realmente uma mudança duradoura no nosso Estado. E ela poderia ter sido feita da forma que foi feita por ele como presidente, poderia ter sido feita por como eu posso dizer, um primeiro-ministro, um presidente do conselho, alguém à frente da monarquia. Mas aí a questão, eu estou defendendo a monarquia, eu estou exaltando a monarquia, eu vou começar agora a usar aquele argumento genérico e tosco de que tais países desenvolvidos são monarquias. Não, mas tal país não é... Você tem que olhar que cada país está na situação que está hoje, não pela forma, o modelo administrativo que ele tem, e sim pela história que ele teve, pelas decisões que foram tomadas no seu passado, pelas ações e consequências que elas tiveram na sua história, e não simplesmente pela forma administrativa. Cada país chegou no que é hoje pela sua própria história, então você tentar adaptar um modelo estrangeiro, seja ele qual for, não deu certo no passado e não vai dar certo hoje. Então, por dizer, eu sou monarquista, por assim dizer, não. Eu não vejo a monarquia como uma solução para o Brasil hoje. Ela cumpriu seu papel na nossa história. E se o Brasil tivesse continuado a ser uma monarquia, nunca tivesse se tornado república, e hoje tivesse um monarca legítimo do Brasil, se a Casa de Bragança não tivesse sido extinta, porque para quem não sabe, se você... como funcionavam as monarquias na Europa, pela lei sálica, quando uma casa real não tem um herdeiro do sexo masculino, ela é extinta. Os que reclamam o trono do Brasil hoje são descendentes da Casa de Orleans, o príncipe francês que se casou com a filha mais velha de Dom Pedro II, que por sinal não abdicou de sua descendência da sua nobreza francesa para poder assumir o nome da Casa de Bragança. Então os descendentes deles que reclamam o trono hoje são da Casa de Orleans. E como eu posso dizer, se eu tivesse tido uma continuidade da monarquia no Brasil, eu sim hoje eu seria um monarquista convicto. Eu defenderia com todas as minhas forças como uma parte de continuidade, de manutenção da ordem no Brasil, de tradição, coisa que eu valorizo muito. Mas o que nós temos hoje são esses descendentes meio franceses da Casa Real brasileira, da Casa de Bragança, luso-brasileira, que por sinal se aliam às mesmas pessoas que defendem os mesmos americanismos, as mesmas apropriações de questões estrangeiras, da cultura estrangeira, essa mesma gente com que eles se aliam hoje para defender sua causa. E quem realmente não vale a pena se abandonar suas convicções, ou pelo menos travestir elas de alguma coisa para poder conseguir um aliado e conseguir chegar onde você quer. Isso é falta de princípios. Os descendentes da Casa Real hoje estão defendendo as mesmas condições que os liberais em geral defendem, mesmo esses sendo contrários, sendo do mesmo tipo da gente que derrubou a monarquia no passado. Então, se tivesse que ser uma monarquia no Brasil hoje, e eu não acho que seria uma solução, mas se tivesse que ser hoje, era preferível que se tivesse um regente imperial, uma figura como Miklos Horthy na Hungria,
que diante da tentativa do rei alemão de reclamar o trono da Hungria, para que o trono do seu país não caísse nas mãos do estrangeiro, assumiu o país como regente, com quase as mesmas prerrogativas do imperador, e governou o país com mão de ferro, com o intuito de salvar o país da interferência estrangeira e de proteger seu país. Então, se tivesse ser a monarquia hoje, eu jamais defenderia a Casa de Orleans que reclama o trono. Porque eu não vi até hoje um único descendente da Casa de Orleans que reclama o trono do Brasil que defendesse uma ideia que merecesse ser defendida. E pelo simples direito de nascença que eles têm parcialmente, não faz com que eles mereçam que se sacrifique a vida ou se dedique a vida para a realização de sua meta, não. Então hoje é uma data que não precisava ser feriado, para dizer, porque não trouxe uma mudança positiva para o Brasil. O feriado devia ser uma data para se comemorar. Então o que eu defendo? Eu defendo uma mudança profunda no Estado brasileiro, tanto política quanto econômica, independente desse modelo administrativo, porque ao contrário do que dizem, monarquia não é solução para o Brasil, como a república não foi no passado. Ficar mudando de um para o outro não vai resolver o problema, não. Tem que se derrubar essa casa velha, apodrecida que é o Estado brasileiro, até o alicerce podre. Limpar completamente o terreno, eliminar até seus vestígios e reconstruir tudo do zero. Algo limpo e mais forte do que jamais foi. Algo que realmente seja voltado para as necessidades do povo brasileiro. Algo que realmente seja para todos nós, e não para alguns indivíduos ou para uma elite, para uma oligarquia que governa esse país há tanto tempo. Vamos nos focar nas verdadeiras soluções, no que a gente realmente precisa. E antes que eu diga, eu não sou esquerda nem direita, eu sou nacionalista.